pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu já estava com saudade de voltar às nossas reuniões dos juniores. Voltamos online, mas já tá valendo. Se Deus quiser, em breve a gente volta no presencial também, ok? Eu vou querer todo mundo lá. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Isso vai ser bem legal, principalmente para quando a gente voltar presencialmente e no Junião aos sábados também. Que é que o nosso grupo tá crescendo. Agora nós somos em 10 juniores. E vamos ver se eu lembro o nome de todo mundo? Presta atenção se você ouve o seu nome aí, hein? Isabela, Felipe, Kevin, Pietro, Lívia, Elô, Heitor e os dois novos que vão começar com a gente agora, que é o Miguel e a Bia. Sejam bem-vindos, todos vocês, na verdade, porque a gente está voltando depois de um ano com as nossas aulas. Para a gente poder dar início na nossa aula, eu vou precisar que vocês separem algumas coisinhas e já deixem aí com vocês, para a gente conseguir prosseguir com a aula, ok? O primeiro deles, a Bíblia. É importante que vocês deixem a Bíblia aí do ladinho de vocês, porque o tempo inteiro eu vou pedir para vocês abrirem algum texto, algum versículo. E aí, quem não aprendeu a ler ainda, pede ajuda do papai e da mamãe. Quem já aprendeu a ler, procura abrir sozinho, para vocês aprenderem a abrir os textos da Bíblia com mais facilidade. A aula está sendo gravada, então quando eu pedir para abrir, por exemplo, em Abacuque, vocês podem pausar o vídeo e ir lá procurar, sem pressa, tá bom? O importante é que vocês mesmos encontrem, tá? Outro material é a nossa revista. O nome dela é Começando a Igreja e a maioria de vocês já tem. Por que vocês já têm? Porque no ano passado a gente já tinha iniciado essa revista e fizemos as 4 primeiras lições. Mas agora nós vamos voltar desde a lição 1. Vamos começar do zero, tá? E por que isso? Primeiro, porque já faz um ano. Então já faz tempo. Segundo, porque tem gente nova com a gente. Então é legal eles começarem do início junto com a gente. E terceiro, porque já faz um ano. Então faz muito tempo mesmo. Então eu quero que tudo fique muito fresquinho na cabeça de vocês. O tema é muito importante, começando a igreja. A gente vai aprender muito sobre o início da igreja. E é legal que a gente siga as lições, porque é tudo numa ordem. Então é mais fácil da gente aprender se tiver tudo fresquinho, ok? Outra coisa, essa revista, ela tem atividades. Essas atividades vocês vão saber responder porque eu vou estar falando em aula. Então vocês assistam toda a aula e no final da aula vocês façam a atividade. É difícil? Não, é facinho. Basta prestar atenção na aula, ok? Então, para fazer essas atividades aqui, que são muitas, vocês precisam de um lápis e uma borracha aí com vocês também, tá bom? Então, agora eu vou estar fazendo uma oração para a gente iniciar a nossa aula. Então, fechem os olhinhos e vamos orar. Deus querido, obrigada pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, com cada um que está assistindo esse vídeo hoje, com a família, com os amigos, porque o Senhor tem cuidado da saúde de todo mundo. Te agradecemos. Vem estar te pedindo que o Senhor esteja me capacitando a passar a sua palavra certinho para essas crianças e que essas crianças possam estar entendendo certinho o que o Senhor quer ensinar a elas. Venho te pedir que nesse processo de aprendermos um pouco mais da tua igreja, a gente possa entender tudo muito bem, porque é onde vamos todas as semanas para aprender cada dia mais de ti. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar, tá? Primeira coisa que eu preciso que vocês tenham aí é a Bíblia, porque vocês vão abrir agora para mim no livro de Atos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Atos 1, do 1 ao 14. Pode dar um pause aí e só aperta o play a hora que você encontrar, tá bom? Eu vou começar a ler, mas vocês leem comigo a hora que vocês encontrarem, tá? Ah, e prestem atenção, porque quando eu falar mais alto é porque eu tô dando dica da atividade da revista de vocês, tá? Então vamos lá. Em meu livro anterior,
Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou a data que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que texto grande! Os mais velhos talvez já estejam acostumados, mas os mais novos devem ter achado um texto enorme. Mas vamos lá, é difícil, mas vocês têm que entender. Então eu vou explicar tudo certinho para vocês, tá bom? Vamos lá! Hoje eu trouxe um convidado especial, porque eu vou fazer uma entrevista com ele, tá? O que é uma entrevista? Eu vou fazer algumas perguntas e ele tem que me responder, ok? Querido convidado especial, qual é o seu nome? Senhor Batata. Senhor Batata, quantos anos o senhor tem? 30 e alguns anos. Senhor Batata, qual é a sua profissão? Eu sou dorminhoco profissional. E em qual cidade o senhor mora? Eu sou de Batatópolis. Senhor Batata, o senhor tem filhos? Eu tenho vários filhos. Alguns aqui. E qual a sua altura, senhor Batata? Ele parece baixinho. Eu tenho 2,5 metros. Senhor Batata, muito obrigada pela sua participação especial e esperamos que o senhor possa participar de outras aulas. Obrigado por me convidar. Meu filho, não! E esse processo que nós acabamos de fazer aqui se chama entrevista. Nós fizemos uma entrevista com o senhor Batata. Mas por que eu fiz isso? Porque eu queria que vocês entendessem um pouco melhor o que um homem da Bíblia fez para escrever um livro. É como se eu tivesse pegado todas essas informações do Sr. Batata e agora fosse escrever um livro sobre o Sr. Batata. Mas esse homem, ele escreveu um pouco sobre a história de Jesus. Esse homem era Lucas e ele escreveu 2 livros da Bíblia. O primeiro, ele escreveu Lucas, óbvio, né? E o outro livro, ele falou muito sobre a vida de Jesus, como Jesus nasceu, quem era a família de Jesus, como Jesus viveu, quantos anos ele viveu, com quem Jesus andava, como Jesus morreu, como Jesus ressuscitou. Ele estudou muito, ele pesquisou muito, ele entrevistou muito para conseguir escrever esse livro. E qual é esse livro? É o livro de Atos, que nós acabamos de ler. Então, o que Lucas fez foi algo incrível. Ele escreveu um livro
para Teófilo. Fica a dica para a atividade da revista. Ele escreveu direcionando para Teófilo, mas a gente também pode ler e entender um pouco melhor sobre a história de Jesus. Afinal, quem foi Jesus? Era uma criança que nunca pecou, era extremamente obediente. Eu sei que você já desobedeceu o papai e a mamãe, mas Jesus nunca fez isso. Imagina como ele era perfeito. E aí ele cresceu e ele continuou obediente, ele continuou sem pecar. E ainda ele ajudava as pessoas, ele curava as pessoas, ele falava sobre Deus para as pessoas. Ele foi um homem incrível. E quando chegou a hora, essa história todo mundo já ouviu, ele morreu numa cruz. Por que ele morreu nessa cruz? Para salvar você, para me salvar, para salvar o papai, para salvar a mamãe. Mas salvar do quê? Salvar da morte, salvar do inferno, salvar do pecado. Porque se ele não tivesse morrido no nosso lugar, quem ia estar lá naquela cruz ia ser a gente. Então ele fez isso, Deus enviou o seu filho Jesus no nosso lugar para nos salvar do nosso pecado. E com isso, hoje a gente tem a chance de ir para o céu, porque Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Mas como que isso vai acontecer? Quando eu acredito que Jesus morreu no meu lugar e quando eu convido Jesus para vir morar no meu coração. E aí, Lucas contou pra gente nesse livro um pouco sobre o processo. Por quê? Jesus morreu e ficou morto para sempre? Não! Jesus ressuscitou. Todo mundo também já ouviu falar sobre essa história. Mas quando ele ressuscitou, ele já foi correndo pro céu? Não. Tem uma coisa importante aí nesse período, nesse meio tempo aí. Lucas conta pra gente que quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou por um período de 40 dias. Outra dica para atividade. 40 dias aqui na Terra, ensinando e com os discípulos. Ele deu orientações de como isso tudo ia continuar quando ele não estivesse mais aqui. Porque não é fácil quando o papai e a mamãe faz tudo pra gente, a gente não precisa tomar decisão sozinho, porque quem sabe fazer são eles, né? Da mesma forma, Jesus com os discípulos. Antes dele partir, ele precisou deixar instruções. O que são instruções? São regras, o que eu devo fazer, como eu devo seguir e tudo mais. E Lucas conta da última reunião que Jesus teve com seus discípulos antes de subir para os céus. Nessa última reunião, eles estavam em um monte. Esse monte se chamava Monte das Oliveiras. Tava lá Jesus, os seus discípulos, eles lancharam e depois eles estavam conversando e Jesus estava dando instruções para eles de como que tudo ia funcionar. No final desses 40 dias, tá? E aí Jesus falou algo muito importante para eles. Não saiam de Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra em vocês. Que negócio difícil! O que isso quer dizer? Vocês entenderam? Não, melhor que eu explique, né? Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Outra dica para a atividade da revista. Então, Jesus estava falando sobre o Espírito Santo. Sabe o que mais? Os discípulos ficaram confusos com essa história toda. Eles estavam preocupados com outras coisas. Eles não estavam nem entendendo direito o que Jesus estava falando. Por que Jesus falou sobre isso? Porque Jesus sabia que eles não iriam mais conseguir ver Jesus. Mas o Espírito Santo ia morar dentro do coração de cada um deles. Eles iam poder ver o Espírito Santo? Não iam. Mas ele ia estar agindo ali. Como que ele ia estar agindo? Jesus explicou para eles que eles iam ter poder. E aí, o que será que eles entenderam? Acho que eles entenderam que eles iam ficar com a super força. Eles iam ficar com poder de super corrida. Eles iam ficar com poder de supervisão. Não era disso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que o Espírito Santo ia dar um poder para eles de testemunhar. O que é testemunhar? Testemunhar é quando a gente fala daquilo que a gente acredita. Mas o que Jesus queria que eles testemunhassem? Jesus queria que eles
testemunhassem do amor de Deus, do que Deus fez na sua vida, do que Deus fez na minha vida, do que Deus fez na vida dos discípulos, de cada um daqueles que estava lá, do que Deus fez na vida do papai, do que Deus fez na vida da mamãe, do que Deus fez na vida do meu amigo, da minha amiga que aceitou a Jesus. Então, era isso que Jesus queria que eles entendessem, que o Espírito Santo ia dar o poder para eles de testemunhar, que nem aquele texto que a gente leu fala, que vocês serão minhas testemunhas. O que é ser testemunha? Aquele que vai testemunhar. Então, eles seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nossa, mas isso tudo é muito longe. Como é que eu vou testemunhar lá em Jerusalém? Oxi! Não é mais fácil testemunhar aqui? Sim, e você pode começar por aí. Começa a testemunhar na sua família. É possível que você tenha alguém na sua família que você sabe que ainda não conhece a Jesus. E que se conhece ainda não acredita. Se já ouviu falar, ainda não acredita. Então você pode testemunhar para essa pessoa. Você pode testemunhar para o seu amigo, você pode testemunhar para o seu primo, para sua prima, você pode testemunhar, às vezes, até para o papai e para a mamãe que ainda talvez não conheça Jesus. Então, é isso que Jesus esperava dos discípulos e é isso que Jesus ainda espera de nós. Por que Jesus está esperando isso de nós? Ele explicou para os discípulos. Porque quando a gente aceita Jesus, esse Espírito Santo que Jesus estava explicando aos discípulos vem morar no nosso coração. E a gente também tem esse superpoder que Jesus explica, o poder de testemunhar. Ele espera que a gente testemunhe aqui pertinho e que a gente testemunhe lá longeão. Ele espera testemunho, que a gente fale muito sobre ele, para que mais e mais pessoas conheçam sobre Jesus, tá? Mas não acabou aí. Quando Jesus terminou de falar sobre isso, desse superpoder de testemunhar, sobre o Espírito Santo, ele terminou de explicar isso para os discípulos, ele começou a subir aos céus. Foi o último momento que ele teve aqui na terra com os discípulos. Ele subiu para o céu e começou a entrar uma nuvem na frente dele e ninguém mais estava conseguindo ver Jesus. E os discípulos ficaram assim, ó. Uau! Eles estavam impressionados porque Jesus ressuscitou, ele ficou mais um período aqui para dar instruções e depois ele retornou ao céu. E aí, enquanto os discípulos estavam lá com essa cara, apareceu 2 homens de branco. Esses homens de branco olharam para esses discípulos que estavam lá olhando impressionados e falaram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando impressionados? Do mesmo jeito que vocês viram Jesus subir, vocês vão ver ele descer. Jesus ainda vai voltar. E ele já voltou, pessoal? Não, ele ainda vai voltar. E quando Jesus voltar, é que a gente também vai junto com ele para o céu. Atrás dessas nuvens que cobriu Jesus, a gente também vai. Então é por esse momento que a gente espera e é por isso que nós temos que testemunhar. Esse é o nosso superpoder, o poder de testemunhar. Testemunhar aqui pertinho, testemunhar lá longeão. Eu preciso ir para a África para testemunhar? Eu posso testemunhar na minha família, eu posso testemunhar na minha escola. Esse é o meu superpoder. É o poder que Jesus me deu, que Deus me deu. Então, eu tenho que testemunhar do amor de Jesus, porque eu sei que Jesus está voltando. E quando ele voltar, eu vou para o céu com ele. Mas eu vou sozinha? Eu não posso querer levar pessoas comigo? Posso, e é por isso que você tem que testemunhar, para que mais pessoas vão conosco para o céu, vão com a gente para o céu quando Jesus voltar. Então esse é o nosso superpoder, o poder de testemunhar. Você é uma testemunha de Jesus? Tá usando o seu superpoder para testemunhar de Jesus? Então, mãos à obra. Vamos testemunhar com as nossas palavras e com as nossas ações o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você. Ele morreu numa cruz e hoje ele mora no nosso coração para que quando ele voltar, a gente também vá junto com ele por trás das nuvens para o céu. Pessoal, importante. Eu vou orar para finalizar a nossa aula, tá? E depois vocês façam a atividade da revista.
Quem já tem essas atividades feitas, eu vou estar mandando outra coisinha aqui junto com o vídeo para vocês estarem fazendo. Não deixem de fazer, que é pra gente, ó, guardar, porque semana que vem a gente vai precisar lembrar de tudo isso que a gente aprendeu hoje para conseguir continuar, tá? Então, fechem os olhinhos. Senhor Deus, muito obrigada pelo ensinamento que o Senhor nos dá. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus na cruz no nosso lugar. E obrigada porque o Senhor nos deu o superpoder de testemunhar. Que a gente possa estar utilizando, tanto com as pessoas próximas de nós, como com as pessoas mais distantes. Que o Senhor e o seu Espírito Santo nos capacite para saber falar do teu amor para as pessoas. Te agradeço porque o Senhor nos escolheu para um dia morarmos com o Senhor no céu. Te agradeço por essa aula, que o Senhor esteja cuidando ainda durante a semana da saúde e da vida de cada um aqui e de suas famílias também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Outra coisinha importante. Quando eu comecei a gravar a aula, nós éramos em 10. Quando eu terminei de gravar a aula, nós somos em 9. A Isabela, ela mudou de sala, agora ela já mudou para os adolescentes, porque ela já está completando os 12 anos, tá? Então, nós somos em 9 agora, mas também tá tudo bem. A Ju já tinha saído, agora a Isabela. Assim como vocês vão ficando mais velhos, vão mudando de sala também, e vai começar a chegar gente do primário pra gente também, ok? Então, boa semana para vocês. Deus abençoe.